Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor, para juntos possamos adorar a Deus, louvar e bendizer o seu santo nome, glorificar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Que o Senhor mais uma vez seja gracioso para conosco e nos abençoe, derrame sobre nós a sua abundante graça, e que todos nós possamos ser abençoados aqui nesse lugar e sairmos daqui diferentes do que chegamos. Então queremos dar as boas-vindas a todos. Damos as boas-vindas à nossa visitante, a Ana, que está conosco. Ela é irmã do Ricardo, músico, aqui da cidade, que irmãos conhecem muito bem. Chegou lá do sul do Brasil e está aqui enquanto professora, vai passar um período aqui. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu creio que pela primeira vez, a única visitante, que está conosco hoje aqui. Não sei se há mais alguém nos visitando pela primeira vez. Acho que é a única, Então, todos são bem-vindos em nome de Jesus. E nesse momento, então, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero, então, convidar a todos a se colocarem em pé. E eu vou pedir que ela se convite. Então, nos eleve a Deus com a palavra de oração nesta manhã. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa e queremos, em nome de Jesus, entregar este culto a ti, dizer, Deus, que nós desejamos ouvir a tua voz. Queremos, Pai, que o teu Espírito esteja plenamente à vontade no nosso meio, para ministrar, para falar, para tocar nossos corações. Clamamos, ó Deus, a tua bênção sobre a ministração do louvor, a tua bênção sobre a ministração da palavra, que em todas as coisas teu nome seja glorificado, Senhor. Inclina nossas mentes, nossos corações para ti, e que esta seja uma manhã, que este seja um tempo de adoração, de louvor e de exaltação agradável aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. E sentados, nós vamos proceder à leitura bíblica devocional, que encontra-se no livro dos Salmos, o Salmo número 25, está ali no Data Show. Se os irmãos então desejarem, podem acompanhar pelo Data Show. O Salmo 25, faremos então uma leitura, como sempre temos feito, alternada nesse texto. Eu leio os versos ímpares e toda a congregação em conjunto verá os versos pares, assim todos poderão participar efetivamente desta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu enganado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas leis. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-me, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta de mim aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as leis do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais poderá conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, pois estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias.
considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois és digno de fugir. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, livra Israel de todas as suas tribulações. Amém? Vamos ler novamente o versículo 14, todos juntos, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Deus os abençoe. Nós agora vamos passar a palavra ao Ministério de Louvor e Adoração, a nossa irmã Ana e a equipa, para que juntos possamos então adorar a Deus em espírito e verdade, de todo o coração, como nosso Deus merece. Vamos ficar em pé e vamos começar a louvar o nosso Deus exatamente com as primeiras palavras deste salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma, ó meu Deus, em ti confio, guarda-me, pois em ti, Senhor, eu me refugio. o Deus da minha salvação. Como dizia o salmista, tu és o Deus da minha salvação, por ti espero todo o dia. Que assim seja, que a nossa esperança e confiança estejam musicados diariamente aos pés do nosso Deus. Essa minha voz
Deus
que temos esta semana nos nossos registros. Então temos Luísa Duarte do Brunheirinho, Inês Esteves, Maria João Ramos, Tiago Costa, Daniel Pereira e o Eduardo Martins. Eu penso que para além destes nomes não há ninguém aqui presente que tenha completado anos esta semana que passou agora. Não? Ok. Nós agradecemos a Deus por todas estas vidas e que o Senhor possa continuar a ser com eles. Entretanto, pastor, outros anúncios que possam haver. Queremos também parabenizar os aniversariantes da semana. Que Deus abençoe a todos e a todas em nome do Senhor Jesus. Queremos também lembrar os irmãos das nossas atividades nas missões hoje à tarde, nas 3 missões: a missão do Brunheirinho, a missão da Ultramar e a missão de Montargil. Queremos que os irmãos não orem, então, toda a programação, as atividades que teremos em nossas missões, e que Deus continue a derramar abundante graça sobre todo o ministério, todo o trabalho que a igreja tem desenvolvido, tanto aqui na igreja local, enquanto missão, como também nas missões. Ontem à tarde eu estive em Voz do Arrão, ministrando a ceia aos irmãos de lá, e também pregando a palavra do Senhor. Ontem nós tivemos também uma live muito especial, né, com a família Piscaia, promovida pela missão de Montargil, quase virou uma vigília, né? Mas foram assim, momentos muito bons, né, vivenciados ali, transmitidos pelo YouTube. Então os irmãos poderão assistir posteriormente, caso desejem. Aqueles que não assistiram, está então no site da família Davi, né, no YouTube da família Davi, e os irmãos então poderão assistir essa live muito abençoada, muito abençoadora, e nós parabenizamos a missão de Montargil pela iniciativa e a família Davi, a família Piscaia, pelo trabalho ali desenvolvido. Então que Deus continue a derramar abundante graça sobre a vida da nossa missão. Falando da missão, nós pedimos que os irmãos continuem a orar em favor da família Santos, né? Lopes dos Santos, que é a família do pastor Valdeir, a sua esposa e seus 2 filhinhos, que estão em processo ainda de visto, de liberação do visto do consulado português, lá no Rio de Janeiro, e pedimos então que os irmãos orem em favor de todo esse processo aí do consulado, para que o visto seja liberado, e para que até o final do ano, se Deus assim permitir, possamos já ter essa família missionária, né, juntamente conosco, servindo ao Senhor no ministério da nossa igreja. Então, orem incessantemente em favor disso, em nome de Jesus, e que a família seja uma bênção no nosso meio, assim como tem sido a família Davi. Nós fizemos um planeamento e também um calendáriozinho para esse final de ano, né, dos passos que nós vamos dar até o final do ano. O ano ainda não acabou, né? Então temos muitas coisas a fazer ainda nesse ano de 2021. Claro que nós estamos aguardando também as orientações, né, do governo e da Direção Geral de Saúde em relação à flexibilização, como vai ser, né, a partir do mês de outubro. Então nós estaremos atentos às leis, atentos às regras de higienização, de distanciamento social, de máscara, etc. Mas nós temos que retomar algumas atividades, né? Podemos ficar parados. Então eu vou partilhar esse planeamento, em princípio só com a liderança, para os irmãos darem uma olhada, fazerem as suas sugestões, e depois então estaremos informando, comunicando à igreja das atitudes que vamos tomar, os passos que vamos dar e as atividades que vamos desenvolver até o final do ano em nossa igreja. Então a igreja está viva e firme, sempre em nome de Jesus. Enfrentamos, né, e ainda estamos a enfrentar uma grande pandemia, mas Deus tem nos dado grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, e vamos continuar firmes, então, no propósito de servir ao Senhor e cumprir a sua missão nessa terra, conforme a sua vontade e para a glória do seu santo nome. Então, ore por tudo isso, coloque tudo isso diante do Senhor, para que Deus nos oriente e nos conduza no centro da sua vontade. Bom Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este tempo que passamos na Tua presença, Senhor. Nesta hora, Senhor, em particular, nós queremos agradecer pelas ofertas que acabamos de recolher, Senhor. Obrigado, Senhor, pela saúde que nos tens dado para ganhar cada dia, Senhor. E agora podemos também contribuir com o pouco que Tu nos concedes, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque Tu temos e somos por bem de Ti. Abençoa estas ofertas, que elas ficam para o sustento
da tua obra, Senhor, que haja sempre abastança na tua casa, Senhor. Continua a abençoar os teus filhos que contribuíram para a tua casa, Senhor. Isto nós agradecemos, no nome do teu amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler de 21 a 24 e estaremos então a falar a respeito de Enoque. Gênesis, capítulo 5, versos 21 a 24, e depois nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, versículo 5. Mesmo sentados, nós vamos proceder então a essa leitura. Gênesis 5, 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Vamos agora para Hebreus. Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 5, onde nós encontramos essa grande galeria dos heróis da fé do passado, e Enoque então figura entre esses grandes heróis de fé. Hebreus 11, 5, diz assim a palavra: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome pelo privilégio de estarmos aqui. Agradecemos agora, Deus, pela oportunidade que nos dás de podermos meditar na tua santa palavra. Obrigado por esta palavra. E pedimos que, em nome de Jesus, tu mais uma vez ilumines as nossas mentes e nos dês, ó Pai, compreensão, percepção, entendimento da palavra. Pedimos também que o teu Espírito ministre ao nosso coração, quebrantando, amolecendo, preparando para receber, acolher essa palavra com humildade, de maneira que essa palavra venha impactar nosso coração, a nossa alma e transformar a nossa vida. Fala conosco, ó Deus, através da palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra a cada vida, a cada coração, com liberdade, com graça, com poder, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Amados, como eu disse, Enoque foi uma figura extraordinária nessa terra. Um grande homem de Deus. Embora a Bíblia fale muito pouco a respeito dele, o que fala é algo fundamental para todo homem, para toda mulher, para todo cristão na face da terra. E é algo que nós sempre desejamos, é algo que nós sempre almejamos, que é o andar com o Senhor, andar com Deus nessa terra como Enoque andou. Quem foi Enoque? É importante nós notarmos que no livro de Gênesis nós temos a menção a dois Enoques. O primeiro Enoque, em Gênesis 4,17, é o Enoque filho de Caim. O segundo Enoque é esse Enoque do qual nós estamos nos referindo. E é a respeito dele então que nós estaremos a meditar e a refletir nesta manhã. Enoque, ele foi, conforme diz Gênesis, volte agora no texto, por favor, de Gênesis capítulo 5. Enoque, ele foi filho de Jared, neto de Maulilel, bisneto de Enos e tataraneto de Sete, que foi filho
de Adão. Então Enoque, na verdade, foi a 7ª geração de Adão, cerca de 500 anos depois que Adão viveu nessa terra, mais ou menos lá pelos anos 5.000 antes de Cristo. Então Enoque foi um homem que viveu milênios e milênios atrás, e ele então foi registrado na história, né, do povo do Senhor. Nós percebemos que nós temos essa citação a Enoque aqui em Gênesis, nós temos uma citação a Enoque lá em Lucas, porque Enoque aparece na genealogia de Jesus. Se você quiser acompanhar comigo, abra por gentileza em Lucas, no capítulo 3, e você então vai perceber que o evangelista Lucas, ele faz menção a Enoque, inserindo então na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 37, que diz assim: Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malalel, filho de Cainã. Então há a menção a respeito de Enoque, que participa da genealogia do próprio Cristo, e ele então é mencionado aqui por Lucas. Ele foi pai do homem que mais viveu na face da terra, que foi Matusalém. Foi um homem que teve longa vida, teve longevidade nesse mundo. Então Enoque foi um homem abençoado por Deus nessa terra, e ele se tornou então uma grande referência para todos os cristãos, em todas as épocas e em todos os lugares. E nós percebemos então que o texto faz uma afirmação maravilhosa a respeito de Enoque. Diz que ele andou com Deus, ele andava com Deus. Isso fez toda a diferença na sua vida e trouxe-lhe então grandes benefícios na sua trajetória, na sua caminhada na face da terra. E o fato de Enoque ter tomado essa decisão de andar com Deus, como eu disse, fez a diferença na sua vida, mas acima de tudo, agradou o coração de Deus, conforme nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Deus agradou-se de Enoque, e agradou-se tanto dele que decidiu tomá-lo para si. Ele não passou pela experiência da morte física, ele foi trasladado, ele foi elevado aos céus sem passar pela morte. Bom, nós temos confirmação na Bíblia de apenas 2 homens, que foram trasladados sem passar pela morte. O primeiro é o próprio Enoque, e o segundo é o profeta Elias, que foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Quem sabe nós possamos ser o terceiro, a sermos trasladados pelo Senhor sem passarmos pela morte. Então Enoque foi uma figura muito importante na face da terra e extremamente inspiradora para todos nós. Percebam que Enoque viveu cerca de 500 anos depois de Adão. Então já havia havido a queda, a humanidade já estava a se corromper de uma forma avassaladora e assustadora, mas há uma declaração no finalzinho do capítulo 4 de Gênesis, que falando a respeito de Sete, diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 26: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Então, Sete foi o tataravô de Enoque, e Enos foi o bisavô. Agora veja o que diz o finalzinho desse verso 26 de Gênesis 4. Daí se começou a invocar o nome do... Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que bom, que Enoque herdou isso dos seus antepassados. Então era um homem que também invocava ao Senhor, um homem que aprendeu com seus antepassados a invocar o nome do Senhor e também a andar na presença do Senhor, e por isso ele foi grandemente abençoado nessa terra e tornou-se então um homem segundo o coração de Deus. E eu quero então nas nossas reflexões destacar 2 grandes
questões, para que possamos então refletir nessa manhã com base nesse tema, andando com Deus. A primeira questão é possível, hoje, nesse século tão difícil, tão conturbado, tão confuso, tão corrompido, no qual nós estamos inseridos, é possível nós andarmos com Deus assim como Enoque andou? É possível agradarmos ao Senhor assim como Enoque agradou ao Senhor na sua caminhada na face da terra? É possível sermos semelhantes a Enoque? É possível andarmos com Deus? E a resposta é sim, é claro que é possível. Mas nós precisamos entender que nós só podemos hoje andar com Deus porque Deus tomou a iniciativa de andar conosco. Foi Ele quem tomou a iniciativa. E Ele então manifesta esse seu desejo de relacionar-se conosco, de caminhar conosco, de andar conosco na face da terra. O nosso Deus é um Deus extremamente relacional. Então nós sabemos que só é possível nós andarmos com Deus neste mundo porque Deus tomou a iniciativa de andar conosco. E Ele então se revelou na história. E nós percebemos ao longo do Antigo Testamento que Deus revela-se na natureza, nas coisas que Ele criou. Deus revela-se na consciência, e no coração do homem. Deus revela-se através de um povo que Ele escolheu, preparou e estabeleceu na terra, que foi a nação de Israel. E através da nação de Israel, então Ele revela-se à humanidade. Deus revela-se através dos sacerdotes. Deus revela-se através dos profetas que Ele levantou. Então Deus se revelou de diversas maneiras no Antigo Testamento e falou conosco, tomou a iniciativa de revelar-se e mostrar que Ele deseja ter essa relação estreita, essa relação de intimidade, de proximidade com a sua criação, com a humanidade. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que Deus, outrora, no passado, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala em Jesus. Então a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus a este mundo é o ponto mais alto, é o ponto máximo, é o ápice da revelação de Deus. É o próprio Deus se fazendo homem, se fazendo gente, e vindo a esse mundo para habitar entre nós, para caminhar conosco, para relacionar-se conosco, para andar conosco. Então nós só temos condições de andarmos com Deus porque Deus tomou a iniciativa de andar conosco. E esse é o grande desejo do coração de Deus, de ter uma relação de intimidade com os seus filhos. Essa relação de intimidade comigo e com você. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Agora abra comigo em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, que mostra que essa relação com Deus, essa caminhada com Deus, este andar com Deus, só tornou-se possível por causa da vinda de Jesus a este mundo. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, e diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então Jesus Cristo, amados, através da sua morte,
na cruz do Calvário, através do seu sangue vertido, derramado na cruz, ele removeu toda a parede de separação que estava no meio da inimizade. Ele abriu o caminho, o acesso a Deus, ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, ou seja, a presença do Senhor. Quando Jesus Cristo morre, o véu rasga-se de cima a baixo, o véu do templo, mostrando que agora, em Cristo e através de Cristo, eu e você podemos nos relacionar com o Senhor, nos achegarmos diante do seu trono de glória, nos achegarmos diante da sua presença e desenvolver uma vida de comunhão, de intimidade, de proximidade com o Senhor. E então, através de Jesus, nós podemos andar com Deus desse mundo, assim como Enoque andou. Então Jesus abre o caminho. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o caminho está livre. Jesus abriu o caminho para que você tenha acesso a Deus em Cristo e desenvolva então uma caminhada nessa terra, na presença do Senhor. E todos nós então temos agora em Cristo condições de agradarmos a Deus através do nosso viver. Então é possível sim nós andarmos com Deus nesse século, assim como Enoque andou. E nós então precisamos investir nessa caminhada, nesse andar com o Senhor. A cada dia nós nos aprofundamos na nossa relação com o Senhor. E há então algumas atitudes que nós precisamos tomar que vão nos ajudar a termos essa relação de intimidade com Deus. A primeira atitude é através da oração. A oração é algo fundamental a todo cristão. A oração é a respiração do crente. A oração é a alavanca espiritual que move o coração de Deus em direção aos seus filhos. A oração nos foi dada por Deus. E o próprio Deus então nos chama, nos desafia a orarmos, a termos uma vida de oração. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, ou Deus de Israel. Abra ainda comigo em Jeremias, capítulo 29, eu já citei o 33 de cor, mas leia ainda comigo Jeremias, capítulo 29, versículos 13 e 14, que fala também a respeito dessa liberdade que nós temos de nos achegarmos na presença do Senhor e desenvolvermos então uma relação de intimidade com Ele. Jeremias 29, versículos 13 e 14: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós buscamos a Deus através da oração. A oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus. E a Bíblia, a palavra, é a maneira como Deus fala conosco. Então Deus nos deu a graça de podermos orar, a graça de podermos conversar com Ele, a graça de poder buscá-lo, absolutamente certo de que nós vamos encontrá-lo, porque Jesus abriu o caminho para que nós então pudéssemos nos achegar a Deus. E Ele disse: eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora veja o verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar donde vos mandei para o exílio, falando em relação à nação de Israel. Então é Deus quem nos atrai para si. Deus é quem toma a iniciativa para que nós então possamos buscá-lo. E há muitos textos nas Escrituras Sagradas que falam a respeito da oração e do desafio que a palavra coloca diante de nós de orar. Mateus 26:41, depois os irmãos podem ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem
Orai sem cessar, um versículozinho curtinho, mas tão fundamental para a vida da igreja, para a vida de todo cristão. Orai sem cessar, diz 1 Tessalonicenses 5,17. E em Filipenses, capítulo 4, você anda ansioso? Esse mundo tem gerado grande ansiedade no seu coração, e muitas vezes você não sabe o que fazer diante das adversidades da vida. Então qual é o desafio da palavra? Ore, busca o Senhor em oração, vença a ansiedade através da oração. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, como que nós desenvolvemos uma caminhada, um andar nessa terra, na presença do Senhor? Como que nós podemos andar com Deus? Buscando, primeiramente, através da oração. Em segundo lugar, buscando através da palavra. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, na oração, nós falamos com Deus. E quando lemos e meditamos na palavra, Deus é quem fala conosco. E revela os seus propósitos, revela os seus desígnios, revela a sua vontade. Através da palavra, nós passamos a conhecer a Deus de uma forma mais íntima e profunda. Entendemos os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida nessa terra. Então, através da palavra do Senhor. Veja o que diz Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós desprezamos a oração e desprezamos a leitura e a meditação na palavra, nós estaremos a desprezar, na verdade, uma caminhada de intimidade com o Senhor na nossa vida. Porque através da oração e através da palavra, nós então estreitamos o nosso relacionamento e a nossa caminhada com o Senhor nessa terra. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, falando também a respeito da Bíblia, das Escrituras Sagradas, diz assim: porque a palavra de Deus é o quê? É viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, o valor das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor em nossas vidas, que pode então gerar intimidade com o Senhor, um andar nessa terra na presença de Deus e com o próprio Deus, através da oração, através da palavra, mas também através da adoração. Nós somos adoradores, amém, amados? A Bíblia diz lá em João capítulo 4, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, todo cristão é um adorador, ou deve ser um adorador. Todo cristão tem que ser um adorador. E a adoração ao Senhor não se limita a espaço e a tempo. Amém? Então nós podemos adorar a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Através da adoração ao Senhor, nós desenvolvemos intimidade com Ele. E é uma forma então de andarmos com Ele. Então nós podemos adorar a Deus no nosso quarto, fechado, ou na nossa sala, no nosso escritório. Podemos adorar a Deus na cozinha, lavando a louça, e em adoração ao Senhor, em sintonia com Deus, ligado ao Senhor.
Porque a adoração é algo que permanece na nossa vida em todo o tempo, em todos os lugares, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou 366 para o ano bissexto. A oração tem que estar presente nas nossas vidas todos os dias, em todos os lugares, em todo o tempo. Podemos adorar a Deus no carro, podemos adorar a Deus na rua, no mercado, onde quer que nós estejamos, nós podemos adorar a Deus, porque nós somos adoradores. E a igreja do Senhor Jesus é uma comunidade de adoradores, que se reúne, acima de tudo, para adorar ao Senhor. E adorar a Deus significa prostrar-se diante dele e reconhecer quem de fato Deus é. E quando então nós adoramos a Deus, quer seja individualmente ou coletivamente, na comunidade cristã, mais impressionados e maravilhados nós ficamos diante do Senhor. Como pode um Deus tão grande, tão transcendente, tão infinito, tão poderoso, tão santo, relacionar-se comigo e com você, tão finitos e pecadores? Então nós somos adoradores. Através da adoração nós desenvolvemos intimidade com o Senhor e passamos então a caminhar diante dele, na presença dele e com ele neste mundo, em nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, através da obediência, não é? Porque um crente desobediente jamais terá condições de andar com Deus, porque Deus exige que nós obedeçamos a ele e obedeçamos a sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então não adianta nós cantarmos: oh Jesus, eu te amo, e vivermos uma vida de desobediência, não obedecermos a sua palavra, não obedecermos os seus mandamentos, não ouvirmos a sua voz e não termos um coração inclinado para cumprir aquilo que ele tem estabelecido para as nossas vidas nessa terra. Então, através da obediência, nós agradamos o coração de Deus. E eu tenho certeza absoluta de que esse andar de Enoque com o Senhor foi um andar assim, em oração constante, em sintonia com o Senhor, todos os dias, em todos os momentos. Foi um andar também conforme a sua palavra. Na época de Enoque ainda não havia Bíblia escrita, mas havia o quê? Uma tradição oral, né? E alguns livros já estavam sendo escritos na época de Enoque, mas não havia ainda as escrituras sagradas. E ele recebeu então toda essa tradição oral, todos esses ensinamentos através dos seus antepassados, e ele então encarnou, internalizou esses ensinamentos e procurou então pautar a sua vida nesses ensinamentos recebidos, esse legado que ele recebeu dos seus pais, avós e tataravós, que invocavam o nome do Senhor. E ele então tomou a decisão de trilhar por este caminho e de ser um homem obediente ao Senhor nessa terra. Por isso Deus agradou-se dele e resolveu então tomá-lo para si, e ele foi então trasladado pelo Senhor. Então, amados, é possível nós andarmos com Deus como Enoque andou nesse mundo? Sim, é possível, mas é necessário que nós tomemos as atitudes certas para que esse andar com o Senhor seja aperfeiçoado a cada dia do nosso viver, tornando-nos, conforme diz Tiago, verdadeiros praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Em segundo lugar, a segunda grande questão que eu quero levantar para a nossa reflexão é: quais então são os benefícios desse andar com Deus? Quando andamos com Deus, somos abençoados, sim ou não? Sim. Há grandes benefícios quando nós decidimos andar com Deus e não andarmos conforme a nossa própria vontade, pensamentos e projetos. Quando nós andamos com Deus, amados, o que acontece em nós? Em primeiro lugar, o Senhor resgata o projeto original que Ele tinha no seu coração para as nossas vidas, conforme percebemos no livro de Gênesis. Qual era o projeto original? Qual era o projeto inicial? Quando Deus cria Adão e Eva, coloca o casal no jardim, o desejo de Deus era de ter o quê? Um relacionamento íntimo, próximo, estreito.
E esse relacionamento não era só para Adão e Eva. O propósito de Deus era que esse relacionamento fosse com toda a humanidade, com toda a sua criação. Deus percorria o jardim e conversava com Adão face a face. Então, quando nós decidimos andar com Deus, esse projeto inicial é resgatado em nossa vida. Ou seja, voltamos a ter um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor, assim como Adão e Eva tiveram. Em segundo lugar, esse andar com Deus transforma também o nosso caráter e alinha a nossa vida, vontade e pensamento aos de Deus. Quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, mais transformados seremos. O nosso caráter vai ser lapidado, transformado segundo o caráter de Deus. Porque a presença de Deus envolve a nossa vida de tal forma que transforma completamente o nosso viver. Lá em Isaías 55, 8 e 9, que é o texto citado ali, diz que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, quando nós decidimos andar com Deus, nessa caminhada, nós vamos ajustando, alinhando os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus e os nossos caminhos aos caminhos de Deus. Por quê? Porque vamos ter uma percepção muito maior e muito mais profunda da vontade de Deus para as nossas vidas. E não vamos viver conforme os nossos pensamentos e vontades, mas vamos viver segundo os pensamentos de Deus e segundo a vontade de Deus. Então, esse andar com Deus, além de resgatar o projeto inicial de Deus, de ter uma relação de intimidade com os seus filhos, esse andar com Deus também transforma completamente o nosso caráter e alinha a nossa vida, a nossa vontade e os nossos pensamentos aos de Deus. Em terceiro lugar, concede-nos uma vida de comunhão, de proximidade e de intimidade com o Senhor durante toda a nossa caminhada. O salmo que nós vemos no início do culto, Salmo 25, 14, diz assim, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor e com o Senhor está livre, está disponível para mim e para você. Deus deseja ter essa relação de intimidade conosco. E quando então nós temos intimidade com Deus, Ele revela a nós a sua aliança, os propósitos do seu coração, a sua vontade para o nosso viver neste mundo, para que possamos caminhar na sua presença e agradar a Ele em todas as coisas e em toda a nossa caminhada. Em quarto lugar, esse andar com Deus restabelece em nós o propósito da nossa existência. Ou seja, nós descobrimos não só de onde viemos, mas também descobrimos o porquê estamos nesse mundo, a razão de vivermos, a razão de estarmos nessa terra. Então, o andar com Deus restabelece o propósito de Deus para a nossa existência, para a nossa vida, e resgata também o sentido de missão em nossos corações. O que nós percebemos? Percebemos que nós fomos criados e nós fomos salvos para a glória de Deus. Se você não tem vivido nesse mundo para a glória de Deus, você está totalmente longe, distante do propósito de Deus para a sua existência, para a sua vida. Vamos ver rapidamente os textos aí mencionados. Isaías, capítulo 43, versículos 6 a 7, que fala exatamente do porquê nós temos sido criados e colocados neste mundo. Isaías 43, versos 6 a 7 diz assim: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe,
e minhas filhas das extremidades da terra. Aqui nesse texto, relacionadas à nação de Israel. Mas aplicando agora a igreja, a nova aliança, e a nós hoje, nós somos esses filhos e filhas que Deus deseja trazer das extremidades da terra para a sua presença. Versículo 7: a todos os que são chamados pelo meu nome. Qual é o povo que se chama pelo seu nome no Novo Testamento e nos dias de hoje? A igreja do Senhor Jesus. Eu e você, nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor, somos o povo de Deus. E os que criei, conclui o texto, e os que criei para quê? Para a minha glória, e que formei e fiz. Então esse é o propósito inicial de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós fomos criados e colocados neste mundo para o louvor da glória do Senhor. Então, o propósito maior do nosso viver é a glória de Deus. Se não tem sido a glória de Deus, então algo está errado, totalmente errado na sua vida. 1 Coríntios, o outro texto aí citado, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito da minha vida, esse é o propósito da minha existência e da sua nessa terra, a glória do Senhor. Mas ele resgata também o sentido de missão. Nós percebemos que estamos nesse mundo também para tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações na face de Cristo. Como? Manifestando Deus através da nossa vida, pregando o Evangelho, falando do Evangelho, mas acima de tudo, vivendo o Evangelho em todo o tempo e em todos os lugares. E assim então estaremos cumprindo a nossa missão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, de ir e fazer discípulos de todas as nações, de sermos testemunhas debaixo do poder do Espírito Santo, tanto em nossa Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós andamos com Deus, Deus resgata no nosso coração o sentido de missão, e percebemos que estamos neste mundo como crentes e como igreja, para cumprirmos uma grande missão de Deus, a missão de tornar o seu nome conhecido entre todos os povos. E em quinto lugar, proporciona-nos uma vida plena, abundante e vitoriosa. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Quando nós andamos com Deus e vivemos na presença de Deus, passamos a viver em plenitude, passamos a ter uma vida abundante na presença do Senhor e nesse mundo no qual nós estamos vivendo, e teremos também uma vida vitoriosa. Isso não significa que nós não venhamos a enfrentar lutas, adversidades, problemas, conflitos. Eles sempre vão surgir. O próprio Senhor Jesus declarou: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sim, teremos lutas. Crente também passa por lutas, e quantas lutas, muitas vezes. Situações inesperadas, notícias ruins que batem à nossa porta, traições, calúnias, problemas internos e externos, lutas, batalhas existenciais terríveis, e muitas vezes achamos que não vamos suportar, que não vamos aguentar e que vamos sucumbir diante dessas dificuldades. Mas é exatamente nesses momentos mais difíceis da nossa vida que nós nos lembramos que há um Deus nos céus, que está no controle da história, que está no controle de todas as coisas, e esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas apesar de ser um Deus tão grande, tão majestoso, tão santo, é um Deus que preocupa-se conosco, é um Deus que relaciona-se conosco, é um Deus que caminha conosco, que anda conosco, e
quer fazer com que sejamos de fato e de verdade mais do que vencedores nessa terra. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Passaremos a ter uma vida, uma caminhada de intimidade com o Senhor. Isso vai nos livrar de muitos males, de muitos pecados, de muitas atitudes ruins, de decisões erradas. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor e alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, nós vamos passar a tomar decisões acertadas na nossa vida. Não vamos tomar decisões precipitadas e meramente humanas, baseadas nos nossos pensamentos e sentimentos. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, e muitas vezes somos enganados pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios sentimentos e pelos nossos pensamentos. Mas quando nós andamos com Deus, nós temos a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, o livramento de Deus em toda a nossa caminhada neste mundo. Porque o andar com Deus proporciona-nos uma vida plena, abundante e vitoriosa em todas as áreas da nossa existência, nesta terra, neste mundo em que estamos vivendo. Enoque andou com Deus, e esse andar com Deus agradou de tal maneira o coração de Deus, que Deus o trasladaram, que Deus o tomou para si. E esse andar com Deus foi fundamental, imprescindível, para que Enoque fosse um homem segundo o coração de Deus nessa terra. E é algo também fundamental para a minha vida e para a sua vida. Se você, meu amado e amado, deseja de fato, de verdade, agradar profundamente o coração de Deus, então ande com Ele. Porque Deus quer andar com você. Deus quer caminhar com você. Deus quer estar com você em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. Enoque andou com Deus, mas Deus também andou com Enoque e fez então com que ele fosse um homem abençoado e abençoador nessa terra, um homem segundo o coração de Deus. Pergunta que eu faço: você tem andado com Deus? Você tem andado com Deus? Tem buscado de fato, de verdade, esta relação de proximidade, de intimidade com o Senhor? Você tem tido de fato uma vida de comunhão íntima com Deus? Tem buscado ao Senhor em oração? Tem buscado ao Senhor através da palavra? Tem buscado ao Senhor através da adoração? Tem buscado ao Senhor procurando viver em obediência plena e incondicional à sua vontade, à sua palavra, praticando a palavra de Deus a cada dia do seu viver? Você tem buscado ao Senhor? Amém. Aqueles que de fato têm procurado andar com Deus já têm percebido a diferença que isso faz na sua história, a diferença que esse andar com Deus faz na sua vida. E é uma experiência intransferível. Ela é intransferível. É a minha experiência e a sua experiência. Cada um tem a sua própria experiência nesse andar com o Senhor. Alguns buscam mais, outros buscam menos, e outros quase não buscam. E aqueles que não buscam vivem uma vida cristã medíocre, fria, oca, sem sentido, sem vida, sem plenitude. Há cristãos que são meros religiosos, não têm intimidade com o Senhor, está pendurado pela tradição e não pela palavra. São aqueles crentes que são religiosamente corretos. Não existe o politicamente correto? Existe o politicamente correto, que é aquele que quer estar bem com tudo e com todos, né? É o politicamente correto em tudo.
Mas existe também o religiosamente correto. Ele pratica os atos religiosos, vai à igreja, participa dos cultos, é dizimista, contribui, se envolve até com algumas atividades na comunidade, mas a sua vida espiritual está fria ou vazia, sem sentido e sem Deus. Muitas vezes ele vem à comunidade cristã e aqui ele está bem, mas o seu dia a dia durante a semana não condiz com a posição espiritual que o Senhor o colocou. Então uma pergunta: você tem andado com Deus? Você tem buscado essa intimidade com o Senhor a cada dia do seu viver? Se isso não tem acontecido, o que lhe falta fazer para que isso aconteça? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Ó Deus, queremos agradecer-te por esse homem, essa figura exemplar, extraordinária, que foi Enoque. Uma grande referência para nós, em todos os tempos, em todos os lugares. Obrigado, Deus, por tudo que pudemos aprender a respeito de Enoque nessa manhã. E pedimos que Tu nos ajudes, ó Deus, a nos inspirarmos nessa firme resolução do seu coração de andar com o Senhor. E andou com o Senhor de tal forma que agradou profundamente o teu coração. É o que desejamos para nós também, Senhor. Nós queremos andar contigo. Nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nós queremos ter uma comunhão plena, íntima, profunda contigo, durante todo o nosso viver, durante toda a nossa caminhada nesse mundo, em todo o tempo, em todos os lugares. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que através de Jesus nós temos esse livre acesso ao Senhor e podemos buscar a Tua face, na certeza de que Tu nos ouves, na certeza de que Tu sempre, ó Deus, revelas diante de nós e manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, remove toda a resistência do nosso coração e que possamos, de fato, de verdade, ter uma vida na Tua presença, uma caminhada na Tua presença, para que possamos realmente agradar o Teu coração e glorificar o Teu santo nome em todo o tempo e em todos os lugares. Então trata conosco, Senhor, e remove todas as barreiras da nossa vida e da nossa caminhada, para que a semelhança de Enoque possamos andar com o Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. E vamos terminar este nosso culto com um corinho de compromisso, refletindo sobre aquilo que Deus fez e a transformação que fez em nós e a salvação que nos deu dia a dia. O que é que eu vou fazer na minha caminhada cristã? Vamos então cantar, orando e refletindo naquilo que nós realmente queremos que seja a nossa caminhada com Deus. Eu
Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.